Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco em nosso coração. E para mais esta oportunidade, que aqui nos encontramos reunidos, encarnados, desencarnados, irmãos que estão nos assistindo em seus lares, irmãos que vão nos assistir depois, que essa paz possa chegar a todos vocês. E para assim iniciarmos, a mais esta palestra desta noite, eu convido os irmãos a fechar os nossos olhos, a elevar o nosso pensamento a Jesus. Jesus que nos ensina, Jesus que nos acalenta, Jesus que nos incentiva, Jesus que nos dá o bom ânimo. Senhor, mesmo diante das dificuldades da vida, Jesus está sempre a nos estender as mãos, a nos consolar, a nos iluminar. Senhor, que através dos teus ensinamentos, através do teu exemplo, Senhor, que deixaste para nós, que possamos ser sempre aprendizes nessa seara bendita, nessa seara de amor, que assim Jesus veio nos ensinar. Então, que nesta paz, nesta harmonia, possamos assim fazermos a prece que Jesus, há mais de 2000 anos, nos ensinou, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E antes de iniciarmos a nossa palestra, eu queria mandar emanações, vibrações de amor à nossa irmã Cecília, que está passando por uma gripe muito forte, está um pouquinho debilitada, mas que ela receba o nosso carinho, o nosso afeto, para que ela fique boa logo e esteja aqui conosco. Então, Cecília, boas vibrações e um grande abraço de todos nós. Pois bem, meus irmãos, a palestra de hoje é do livro da Boa Nova. E o capítulo é o capítulo 12. O capítulo se chama Amor e Renúncia. São duas palavras diferentes, amor e renúncia. Mas, nesse texto em que nós aqui vamos estar falando, nós vemos que eles se unem, que eles complementam um ao outro. O sentimento sublime do amor, e quando muitas vezes temos que aprender a renunciar. Então, o capítulo começa assim: já era um entardecer na cidade de Cafarnaum, e Jesus ali havia falado para multidões, e ele falava dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que eu acredito que todos nós lembramos, com certeza, não é? Pelo menos um nós lembramos, não é? Mas Jesus falava
Por que Jesus falava dos mandamentos? Porque quando Jesus assim assumiu, muitas vezes ele não foi compreendido. Por quê? Porque achavam que ele queria diferenciar o que Moisés havia trazido, os 10 mandamentos, as leis mosaicas, e que Jesus, iria mudar. E Jesus disse: não, eu não vim para mudar os mandamentos, eu vim para dar o complemento. E qual é o complemento que Jesus veio trazer para nós? A lei de amor. E realmente, a lei de amor, ela está composta a todos os 10 mandamentos. Porque se nós amamos, nós não roubamos, não é? Nós não cobiçamos as coisas alheias, nós respeitamos o pai e a mãe, e assim por diante. Então, quem ama realmente, ele está completando assim e fazendo os 10 mandamentos. Então, Jesus, nessas explicações, estava a falar, e aí, com as palavras de Jesus, Pedro ficou observando. E quando terminou, Jesus sempre ia pernoitar na casa de Pedro, e Jesus percebeu que Pedro parecia que estava incomodado. Então, Jesus olhou para Pedro e disse: pois bem, Pedro, estás tudo bem? E aí, Pedro sempre falava, porque tudo que Pedro não entendia, não compreendia, Pedro perguntava para Jesus. E aí, Pedro chegou e disse: Senhor, compreendo os vossos ensinamentos, mas como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação? Quem lembra qual foi a primeira manifestação? Transformar a água em vinho. E aí Pedro pergunta: como devemos interpretar isso, Senhor? Porque não se tratava de uma festa mundana? De uma festa onde iria, sim, cooperar com o desenvolvimento da embriaguez, da gula? Aí Jesus olhou para Pedro e disse: sabe, Pedro, você lá estava comigo quando estava nas bodas de Canaã. Você estava comigo. E nas bodas de Canaã, o que aconteceu? Maria, Jesus e os discípulos foram convidados para o casamento. Lá estavam todos felizes, porque o casamento é o que, gente? É a união, é a comunhão, é a interação. Os entes queridos, familiares, amigos. Mas naquele dia em que estavam ali reunidos, e me disseram, pela pesquisa que eu fiz, que a festa não era só um dia não, viu? Era vários dias. Só que o vinho tinha acabado. E a festa estava no auge. Então Maria vai falar com Jesus que havia acabado o vinho. E aí Jesus disse: mulher, o que tens a ver isso comigo e com você? E acredito que nesse momento, tanto Maria e Jesus deviam ter conversado a respeito. E então Maria segue e fala para os servos: faça o que eles te pedirem. E então foi ali enchido 6 talhas de água. Jesus pediu: encha todas as talhas, o recipiente, com água. Eles não entenderam. Tá bom, vamos encher de água. Encheu. E aí Jesus disse: agora dê ao mordomo, que era o responsável pela festa, a bebida.
E eis que eles ficaram impressionados, porque não era mais água, era vinho. Então o mordomo tomou e disse: nossa, em todos os casamentos, primeiro se oferece o vinho bom, para depois oferecer o vinho um pouquinho mais pior, né? Um pouquinho diferenciado. Mas vocês, olha só, vocês deixaram o melhor vinho para o final. E aí, tantos discípulos que ali estavam com Jesus, até mesmo os servos que viram que era colocar água no recipiente, nas talhas, nas 6 talhas, e se transformou em vinho. Por isso a pergunta de Pedro: mas Senhor, vós que ensinastes, vós que curastes, vós que ensinastes o melhor caminho, o caminho do bem. Você vê que Pedro não falou do milagre, ele falou da primeira manifestação. E aí Jesus disse para Pedro: por acaso conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de estar com um amigo? E Pedro não respondeu, ficou quietinho. E aí Jesus continuou: as bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que deseja assim selar a existência do reino de Deus nos corações dos homens. Saibamos então santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja nosso coração, Pedro, uma sala iluminada, onde eles possam se sentir tranquilos, felizes e harmoniosos. E Pedro ouviu assim, ele entendeu, mas como Pedro ainda tinha suas dúvidas, perguntou: então, mestre, o que fazer, né, daquelas pessoas, né, que não nos entendem, não nos compreendem, ainda nos retribuem com ingratidão? Como proceder com estes amigos? E Jesus disse: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu maior ponto de apoio. Como ato de dar é a essência de sua vida sobre a terra. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Mas, contudo, todavia, entretanto, quando a luz do entendimento lhe falta no espírito daqueles a quem mais amamos, então devemos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece e sabe o que vai dentro do nosso coração e dos nossos propósitos. Ainda, disse Jesus, que todos os nossos amigos do mundo se convertessem a um dia aos nossos adversários, aos nossos algozes, jamais nós poderíamos privar da alegria infinita de lhes ter dado um dia a nossa amizade, o nosso entendimento. Então, mesmo que advenham as dificuldades, que nos venham o desentendimento, seja com um amigo, seja com um familiar, seja com um parente, nós fazemos a nossa parte, a nossa pequenina parte. E mesmo que o tempo traga, às vezes, as meras dificuldades, os ranços de uns para com os outros,
a falta de entendimento de um para com os outros, lembremos que algo de bom ali deixamos naqueles corações. E Deus, que sabe tudo, sabe o que vai dentro de cada um de nós, dentro de nosso coração. E aí Jesus, vamos dizer profeticamente, diz para Pedro: o vinho de Canaã é outra coisa. O vinho de Canaã poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, eu sentirei mesmo assim o júbilo de poder bebê-lo por minha dedicação aos que eu vim buscar por amor, para que pudesse encontrar o Pai, para que pudesse entender o Pai, para que pudesse assim estar confortado nos braços do Pai. E lembremos, meus irmãos, quando Jesus aqui nos fala que o vinho pode se transformar em um vinagre. O vinho de uma comemoração, o vinho da amizade, do afeto, ele pode um dia se transformar em um vinagre. E então Simão Pedro, com as palavras do Mestre, compreendeu a profundidade, entendeu que ali não estava em julgamento a festa, a bebida, o alimento, mas sim a amizade, o respeito, a união, a confraternização. Já imaginaste numa festa em que todos ali estão reunidos, familiares, amigos, e falta muitas vezes o que beber, o que se alimentar? E então Jesus explicou dessa forma para que Pedro entendesse. Não importa, meus irmãos, se hoje somos amigos, talvez amanhã não sabemos. Os nossos destinos que vão se cruzar conosco, mas que nós possamos fazer a nossa parte. Porque um dia deixemos com eles, com os amigos, com os familiares, com todos aqueles a que nós temos um vínculo, nós deixamos sempre de bom do nosso coração para com eles. E aí, passado um tempo, um período, eis que Jesus está ali reunido. E Jesus fala a seguinte frase: quando Jesus, em seus ensinos, relatou que todos os homens que não estivessem assim decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos, não poderiam assim ser seus discípulos. Aí Pedro deu um nó na cabeça de Pedro. Por quê? Porque Jesus fala na importância da união, da amizade, de estarmos oferecendo, de estarmos ajudando. E aí, Jesus fala que não pode colocar, mãe, pai, familiares. Como assim? Aí Pedro perguntou. Aí Jesus disse: Pedro, quem nos criastes? Quem é o dono do mundo? Eu não falo, Pedro, para que deixe de obedecer, de amar o pai e a mãe. Mas eu falo que Deus tem que estar acima de tudo. E ainda diz assim: Mestre, como conciliar estas duras palavras em que vós assim dissestes? E Jesus disse: minha palavra, Pedro,
não determina que o homem quebre os elos santos que nós temos uns para com os outros, pais, mães, filhos. Não. Antes, exalta o que temos de verdadeira fé, para colocar assim o poder de Deus acima de todas as coisas e acima de todos os homens. E ainda Jesus diz: por acaso o amor dos pais não constitui uma bondade, uma lembrança da vontade de Deus em nossas vidas? Por acaso o afeto dos filhos não representa um suave perfume ao nosso coração? Então, Pedro, não estou dizendo que desfaça os elos que ligam a família. Não, Pedro. Muito pelo contrário. Nós precisamos respeitar, nós precisamos amar. Mas vos digo que é necessário entender que acima de todos nós está Deus. E se vós que sois discípulos, deveis assim compreender e entender. E aí Jesus continua falando: os laços de família são muito importantes e vitais, mas coloca acima deles o laço indestrutível, que é da paternidade de Deus para com seus filhos. A família no mundo está igualmente subordinada aos laços imperativos dessa edificação. Já pensastes, Pedro, no supremo sacrifício da renúncia? Todos os homens sabem conservar, mas raros são aqueles que podem se privar-se. Então, na construção do reino de Deus, chega o instante da separação, que é necessário assim suportar o desprendimento. E essa separação não é apenas com a morte do corpo físico, mas também através das posições estimáveis que se encontram no mundo. E aí me fez refletir o que o Espiritismo, que a doutrina espírita nos explica, que somos espíritos eternos, que vamos precisar reencarnar quantas vezes for necessário até atingirmos o grau de evolução. E aí, quantas vezes será que nós já reencarnamos? Quantas vezes já voltamos em um outro corpo? Quantas vezes já tivemos um conjunto familiar? Quanto será de amigos que nós já temos? Quantos pais e mães já tivemos? Quantos irmãos já tivemos? Então, esse elo que une a família, meus irmãos, é importante, porque esse elo que nos fortalece, é esse elo que Jesus falou das bodas de Canaã. Mas Jesus veio para ensinar, e este ensinamento é, acima de tudo, Deus em nossa vida. Porque é através de Deus que nós conseguimos força para as perdas, para a renúncia. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos ensina. É Deus que nos dá a permissão de estarmos aprendendo a cada dia, a cada encarnação. Seja com aquele lar, com aqueles familiares, seja com os amigos que nos rodeiam, sejam até aqueles, como diz Simão Pedro, aqueles que não nos entendem, não nos compreendem e que muitas vezes se tornam os nossos algozes. Mas se nós estamos aqui rodeados, se estamos juntos, alguma coisa
nós temos que aprender uns com os outros. Talvez essa simpatia, esta harmonia, esta familiar, essa coisa familiar, talvez seja assim o nosso aprendizado de cada encarnação. Às vezes com espíritos afins vindo ao nosso lar e muitas vezes com espíritos não afins. Mas Deus que é Pai, Deus que ensina, Ele sabe o porquê de todas as coisas e as necessidades que nós precisamos passar. Então, sabiamente, Jesus nos fala sobre a amizade, como o nosso irmão Ricardo estava falando. Jesus tratava os discípulos como amigos. E Jesus não deu o seu testemunho, meus irmãos, a estes que ele dizia ser seus amigos. Vamos recordar da época em que estava próximo a Páscoa. E eis que Jesus adentra no burrico, e ali ele é exaltado, cantando assim hosanas. Mas eis que de repente ele se reúne com os discípulos para fazer assim o lava-pés, para a comemoração da Páscoa. Mas eis que naquele dia em que ele ali estava comemorando, sabia que um daqueles discípulos iria lhe entregar. E ele fez questão de lavar os pés de uns dos outros, de cada discípulo. Pedro ainda disse: não, Senhor, não faça isso. Jesus disse: Pedro, se não deixar, não tem partes comigo. Então Pedro deixou. Jesus dividiu o pão e o vinho. E eis que depois que Jesus havia ali comemorado a Páscoa judaica dos judeus, eis que Jesus assim recebe o beijo. Vocês lembram de quem? Judas Iscariotes. Recebe o beijo. E assim Jesus é preso. Pedro até tentou defender Jesus, mas Jesus disse: embainha a tua espada. E depois da prisão, o que Jesus passou? Os discípulos ficaram com medo, com receio também de serem presos. Pedro, por 3 vezes, disse que não conhecia o Mestre Jesus, negando por 3 vezes. No da crucificação de Jesus em seu Calvário, em que Jesus carregava a sua cruz, teve ajuda. Mas onde estavam os discípulos? Onde estavam os seus amigos? Mas Jesus deu seu testemunho. Ali, em meio àquela turbulência onde as pessoas gritavam, Jesus foi assim crucificado. E mesmo diante de toda essa renúncia por amor a nós, ainda Jesus olha para o céu e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E assim somos nós, meus irmãos. Muitas vezes não sabemos o que fazemos. Muitas vezes, na ânsia da vida,
passamos pelos graus de dificuldade. Talvez aqueles que mais amamos, talvez aqueles que mais sentimos, talvez não tenha capacidade de nos entender, de nos compreender. E acaba tendo afastamento. Mas isso, meus irmãos, é momentâneo. Porque o elo que liga uns aos outros, bem sabemos que não se apaga com a morte. Então, mesmo sendo os discípulos, amigos do Cristo, aquele que viu o Cristo curar, que viu o Cristo enxugar as lágrimas, que viu o Cristo curar, teve medo, teve receio. E em meio a toda aquela turbulência, em que ali estava Maria e Maria de Magdala, ali chegou um dos discípulos, o mais novo, que teve a coragem de ir para poder abraçar Maria, para poder ver o Mestre e se despedir. João. E então, meus irmãos, se Jesus, que era um espírito iluminado, passou por tudo isso, veio nos ensinar a amar, veio nos ensinar que muitas vezes o amor está à renúncia, veio nos ensinar que acima de todos está o Pai, está Deus, que sabe o que vai no coração de cada um de seus filhos. Então, nessa reflexão, se Deus assim passou, deixou seu Filho assim para que viesse na terra e que fosse Jesus assim pudesse dar o seu testemunho de amor. Eu vos digo, nós também podemos dar o nosso testemunho. Nós também podemos aprender a amar. Nós também podemos aprender com a renúncia. Porque quem ama, meus irmãos, muitas vezes renuncia. Por amor, renuncia. Então, que Jesus, com essas palavras em seu Calvário, Jesus assim disse para todos nós, para todos os que estavam ali, e continua dizendo que o Pai ama a todos e que aguarda a cada um de seus filhos. E aí me fez lembrar de uma frase que está até na Bíblia, que diz assim: buscai, pois, primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão assim acrescentadas. Então, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Então foi isso que Jesus quis ensinar aos discípulos e ensinar a nós, que hoje estamos como discípulos, aprendendo, errando, acertando, mudando o pensamento, mudando a atitude. E é assim que também somos pequeninos discípulos nessa seara bendita. Galgando assim degraus, pequenos degraus na nossa evolução. Mas se faz necessário entender e compreender que nós aqui estamos, meus irmãos, para aprender a amar como Jesus assim nos amou, para renunciar assim como Jesus muitas vezes teve que fazer, mas por amor nós fazemos todas essas coisas e muito mais. Mas primeiro é necessário aprender a amar.
essa palavra sublime que nos liga uns aos outros, que nos faz assim irmãos uns para com os outros. Então, meus irmãos, somente assim é que vamos entender e compreender o coração do Mestre Jesus. Esse amor que Jesus veio nos ensinar com seus exemplos e nos deixar como seu legado sobre a terra. Então, meus irmãos, que amemos, como disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de toda a tua compreensão, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, que busquemos amar o Pai, porque o Pai nos ama a todos os seus filhos. E nós, aprendendo com esse amor, a amar aos nossos semelhantes. Que Jesus abençoe a todos, meus irmãos, e que possamos assim fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, que neste momento possamos falar com Deus, nosso Pai, que podemos falar com nosso Mestre Jesus e que possamos entregar para Deus, para Jesus, os nossos medos, os nossos receios, as nossas dúvidas, e que possamos, Senhor, deixar com Jesus tudo aquilo que nos pesa a alma, que nos pesa ao coração, e que possamos, Senhor, neste sublime amor, vos rogar por todos nossos irmãos em humanidade. Senhor, pedimos por nós, mas também por todos nossos irmãos. Por aqueles, Senhor, que não têm sequer um teto, um lar, que vivem pelas ruas, muitas vezes perdidos, muitas vezes, Senhor, em meio aos conflitos, às perdas, em meio, Senhor, aos vícios. Mas, Jesus, vós nos ensinastes que o Pai olha por cada um de seus filhos e aguarda como filho pródigo a volta e o retorno de seus filhos. Então, Senhor, ampara a todos, aos que estão doentes, enfermos do corpo e enfermos da alma, aqueles que se encontram nos hospitais, ou mesmo em seus lares, aqueles, Senhor, que se encontram sozinhos, abandonados, aqueles que se encontram distantes e aqueles que se encontram próximos de nós. Que esse sublime amor chegue a todos esses corações e principalmente àqueles familiares, parentes e amigos que já deixaram o corpo físico e que já se encontram na pátria espiritual. Mas que o elo que nos liga uns aos outros, este amor, não se apaga jamais.
Então, que todos os nossos familiares que já partiram, nossos amigos, nossos parentes, recebam o nosso carinho, o nosso respeito. E que um dia, com certeza, nos encontraremos novamente. Então, Senhor, vos pedimos por todos os lares, pelos nossos familiares. Senhor, ampara a todos nós, que somos tão pequeninos, Senhor, e temos tanto que aprender. E que possamos levar, Senhor, para os nossos lares um pouco da paz de Jesus em nossos corações. E assim pedimos a permissão para encerrarmos, Senhor, a mais essa palestra, de mais essa noite. Que a paz esteja com todos, meus irmãos. Um abraço amigo e fraterno a todos nossos irmãos que aqui estão, dos dois planos da vida. Um abraço fraterno aos irmãos que estão nos assistindo, aos irmãos que vão nos assistir depois. Que Deus e Jesus nos ilumine, nos fortaleça na fé, para que possamos assim dar o nosso testemunho de amor e renúncia, em nome do Pai. Que assim seja, meus irmãos.